Paz, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho. A gente vai estar realizando mais um trabalho de evangelização amanhã. Espero que vocês, aqueles que vão participar conosco, espero que vocês estejam animados, estejam animados para estar realizando o nosso trabalho. E aqueles que não vão participar presencialmente conosco, eu peço que vocês estejam orando por nós que estaremos ali, né, nas ruas, fazendo esse trabalho, né, de evangelização nas casas. Hoje a gente vai estar lendo no livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, que fala assim, Jesus defendendo seu testemunho. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeira observação, que eu estava lendo aqui esse pedaço, né? E aí eu fiquei refletindo. Se vocês lerem aqui desse versículo em diante, vocês vão ver que os fariseus estavam ali questionando Jesus, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, como a gente tem que parar para refletir nessas coisas. Os fariseus eram pessoas importantes, pessoas que, né, se diziam ser muito sábias, né, conhecedoras da Torá. E eles não acreditavam na mensagem que Jesus trazia. Quem acreditava em Jesus eram outras pessoas, né? Às vezes pessoas mais simples, é o que a gente vê muito na palavra. E se a gente for olhar, não é estranho que o fariseu, que era uma pessoa que tinha conhecimento da Torá, eram pessoas importantes, né? Que ali tinham todos aqueles rituais que eles faziam, diziam seguir à risca, né? Conheciam Deus. E quando Jesus veio e pregava, eles não acreditavam, não entendiam. É bom a gente refletir sobre isso, né? Que às vezes a gente acha que a gente conhece a verdade e não conhece. E é como eu disse, acho que na segunda-feira, né? Que quando a gente estava perdido no mundo, a gente achava que conhecia Jesus, e na verdade não conhecia. A gente começou a conhecer Jesus quando a gente começou a aprender a palavra verdadeira, quando a gente começou a mergulhar na palavra de Deus, nos ensinamentos com base na Bíblia, e aí sim a gente conseguiu aprender, né, de verdade sobre Jesus. E aqui nesse versículo ele fala que quem me segue, né, quem segue Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que legal, né? A gente saber que você passa a ter o entendimento das coisas de uma maneira diferente. Você passa a ter sabedoria, né? Quantas coisas a gente passou a ter uma outra visão, né? Uma visão diferente do que a gente tinha antes, quando a gente não conhecia Jesus, né? Antes a gente acabava agindo muito pela ação, pela emoção, pela razão, e a gente não parava para olhar o lado espiritual das coisas. A partir do momento que você coloca Jesus na tua vida e você começa a meditar na palavra dele, você começa a aprender mais sobre ele, você consegue ter o ensinamento, o aprendizado das coisas com base nos ensinamentos bíblicos. E você sai da ignorância, né? Que nem assim, aqui ainda mesmo no capítulo 8, tem o versículo 32, né? Que a gente conhece muito bem, que fala: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos libertos, né? Através da palavra de Deus, né? E aqui a gente não tá falando de prisão, igual aqui fala, né? Que o povo questiona, fala assim: Mas a gente é descendente de Abraão, nunca fomos escravos, né? E aí Jesus fala que o povo é escravo do pecado, né? Então, a partir do momento que você conhece a verdade, você se liberta do pecado, você se arrepende, passa a não pecar mais, né? Não ter o prazer do pecado mais. Então, assim, glória a Deus, né? Porque a gente tem o conhecimento da palavra, porque a gente anda, né? Junto de Jesus, né? A gente segue seus ensinamentos, coloca ele na nossa vida como prioridade. E isso eu vejo, assim, não só no nosso dia a dia, mas tanto até na questão profissional, né? Quando a gente não tem Deus, a gente acaba
olhando e tomando atitudes pela razão, né? E quando a gente aprende da palavra, você passa a ter discernimento das coisas, o discernimento espiritual, e aí isso agrega em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso trabalho, né? Olhar as coisas com um olhar espiritual, aprender a orar, né? Pelo nosso trabalho, pela nossa família, como é bom a gente ter a luz de Jesus nas nossas vidas e saber, né? Que a gente está ali sendo cuidado por Ele, né? Buscando Ele em primeiro lugar, a gente se coloca, né, debaixo dos cuidados dele e a gente pede orientação, né, para Ele, a gente coloca Ele à frente de tudo, né, e de todas as coisas. Somos falhos? Somos. Às vezes não fazemos o que deveríamos fazer, né, mas a gente volta e começa de novo. Glória a Deus. Então, assim que a gente possa tá refletindo, né, nessa mensagem, no sentido que como somos abençoados, como é bom, né, saber que a gente tem a luz de Jesus nas nossas vidas, que a gente não anda mais nas trevas, que a gente não é mais escravo do pecado, do erro, e que a gente vai ter a vida eterna ao lado do nosso Salvador, Jesus Cristo, depois dessa vida, aqui na Terra. Glória a Deus. É isso. Essa foi a palavra de hoje. E agora a gente vai estar orando. Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma manhã. Obrigada, Senhor, por mais um devocional, por mais um aprendizado de acordo aqui com as suas escrituras, com a tua palavra. Como é bom, Senhor, aprender mais do Senhor. Todos os dias, nós temos buscado o Senhor através da tua palavra e temos aprendido cada vez mais do Senhor. Como é bom, Senhor, sair da ignorância, sair das trevas, como diz ali o versículo, e ter a luz do Senhor nas nossas vidas. Graças a essa luz, conseguimos enxergar a verdade, conseguimos ver o que antes não víamos. Glória a Deus por isso. Obrigada, Pai, por todo o teu cuidado conosco, por todo o teu amor conosco. Obrigada por estar sempre cuidando de nós. Peço, Deus, que o Senhor nos guie nesse trabalho de amanhã, que o Senhor nos proteja, coloca, Senhor, os teus anjos ali acampados, cuidando, Senhor, de cada um de nós que estaremos ali. Que o Senhor prepare, Senhor, as vidas que receberão a palavra através de nós ali com a mensagem. E eu peço, Deus, que essas sementes que temos aí plantado, ó Pai, que elas venham frutificar, que elas venham crescer, frutificar, e que possamos, ó Deus, alcançar cada vez mais vidas para o Teu reino, Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir o Teu reino e para adorar o Teu nome, para levar o Teu nome, Senhor, a todas as pessoas. Peço, Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, concede a eles uma quarta-feira abençoada, um dia de paz, de alegria, de provisão. Cuida deles, Pai, e livra eles de todo mal. Assim eu te peço, e desde já te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.